Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a SET por a oportunidade, e assim como nossos anfitriões aqui da TV Alterosa, em especial o Geraldo Mello. Bom, meu nome é André Malvão, eu trabalho desde 99 no grupo Embratel. Vim originário da parte técnica, trabalhei durante muitos anos no Centro de Operações dos Satélites na Estação Terrena de Guaratiba, e de uns 7 anos para cá eu fui deslocado para a gerência comercial. A Star One é a empresa operadora de satélites do grupo Embratel, tá? Ela é líder em provimento de capacidade satelital no Brasil, quinta posição no ranking global de operadores de satélites. Foi a primeira operadora do mundo a receber o certificado ISO no controle de satélites e associados. E o que isso representou para a gente? Que com essa certificação e com controle correto e adequado dos nossos procedimentos, nós temos conseguido prolongar a vida útil dos nossos satélites, fazendo com que a gente tenha uma otimização maior do tempo de uso desses satélites, tá? Então, pelo 4º ano consecutivo, ela foi a empresa de destaque do ano em infraestrutura de redes. Temos mais de 30 anos de experiência no mercado satelital. Nós estamos, quando a gente fala Star One hoje, mas nós somos oriundos da Embratel, do sistema Telebrás, né? Então, desde o início, quando se fala de satélite no Brasil, se fala Embratel e hoje Star One. Nosso centro de controle orbital está situado no Brasil, na estação de Guaratiba, assim como nosso centro de controle de comunicação, que é onde é feito o controle e gerência de todas as redes que trafegam os nossos satélites. E todos esses centros de controle estão localizados na estação terrena de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Essa aqui é a apresentação da nossa frota. Tá? Nós temos o satélite B3, Brasilsat B3, Brasilsat B4, o Star One C3, Star One C2, Star One C1 e, por último, nós temos o satélite Star One C12. Tá? Essa é a representação deles em cima do nosso arco orbital. O satélite Star One C3 é o satélite mais recente da nossa frota, que está ocupando a posição orbital 75. Essa daqui é a nossa total de capacidade satelital disponível, tá? Essa tabela aqui abrange todos os nossos satélites e está destacados aqui a ocupação banda C, banda KU e a banda X. O uso da banda X é uso restrito para as Forças Armadas. Então, o controle e a operação dessa banda é feita diretamente pelo Ministério da Defesa, tá? Então, lá em Guaratiba, nós temos antenas de monitoração, mas nós não temos qualquer controle sobre o tráfego dessa rede, dado que são informações confidenciais, tá? E um uso prático disso, da banda X, é o suporte às operações do Brasil no Haiti. Aqui eu tenho rapidamente uma descrição das principais aplicações de broadcast para o satélite, tá? Onde do lado esquerdo aqui você tem a sua estação de transmissão, onde você vem com os seus conteúdos, multiplexa os seus conteúdos, gera ali os sistemas de codificação e transmite isso para o nosso satélite. E uma vez no nosso satélite, você pode ter 3 tipos de distribuição para esse conteúdo. O distribuição para as suas regionais, está aqui embaixo. Você tem os sistemas para distribuição regional, onde você recebe o sinal do satélite e amplifica ele para os sistemas de VHF, ou você distribui esses sinais em VHF ou UHF. Também temos a alimentação para os redes de TV, de TV a cabo, desculpa. E, por último, aqui a distribuição diretamente para os, de sinal analógico para o usuário final, né?
Aqui é o satélite Star One C3. Eu coloquei essa foto aqui para, como é um pouco difícil da gente ter ideia de um artefato que está a 36 mil quilômetros de distância. Então, para falar um pouco dele, eu peguei essa foto que vocês tenham o tamanho da dimensão de que é um satélite. Tá? Essa foto foi tirada 2 dias antes do lançamento do satélite. Então, ele já estava todo preparado para poder ser carregado ao foguete. Aqui são as principais características do satélite. Nós temos 28 transponders em banda C, com cada transponder de 36 megas, e 16 transponders em banda KU, com capacidade de 72 megas cada um. Tá? Temos aqui as frequências de transmissão e recepção do satélite. A IRP, que aqui é um ponto importante, que é o ganho do nosso satélite. O Star One C3 é o satélite mais potente da nossa frota atualmente. Tá? Para vocês terem ideia, nós tivemos em 2009, 2010 o lançamento do Star One C1 e C2, e esse satélite é, em média, 2 dB de ganho acima da série antiga C1 e C2. Tá? Que são as outras características, fluxo de saturação. Um ponto importante é dizer que esse satélite possui a polarização linear. Tá? E o fabricante dos satélites é a Orbital Science. Esse aqui é o espectro de frequência de banda C, onde a gente pode ver aqui em azul a banda C estendida, e o restante dos 500 megas aqui são a banda C normal. Tá? Então, você tem tanto o espectro de subida e o espectro de descida representado nesse gráfico. Isso daqui é a cobertura, é o G sobre T, que é a cobertura do satélite, da antena do satélite, quando ele enxerga o sinal que está vindo da Terra para o espaço. Então, a antena lá dele tem determinados ganhos específicos em determinadas regiões, que a gente pode verificar nesses mapas de cobertura. Tá? A gente pode ver que o meu maior ganho está concentrado sobre todo o continente brasileiro, tá? Que essa linha maior aqui é em azul. Tá? E esse ganho vai diminuindo ao longo da curva de cobertura para abranger toda a América do Sul. Tá? Então, é nosso satélite que a cobertura abrange toda a América do Sul. Então, você pode ter um sinal em qualquer ponto do Brasil, sendo recebido em qualquer ponto da América do Sul. Esse aqui é a cobertura de descida, né? O sinal que sai do satélite para o continente. Tá? Então, mais uma vez, aqui nós temos as coberturas específicas para o Brasil. E um ponto importante também que tem que destacar é que esse satélite ele tem uma cobertura aqui bem abrangente para a região do pré-sal. Então, a cobertura do meu satélite ele avança em torno de 400 quilômetros além da área costeira. Tá? Esse aqui é o plano de frequência de banda KU. Tá? No espectro de subida, nós temos a ocupação de toda a faixa de transmissão. E no espectro de descida, nós temos essa ocupação. Vocês reparem que aqui tem um gap, porque é o espaçamento necessário para quando você tem satélites com posições orbitais próximas operando na mesma faixa de frequência, na mesma banda, né? Então, essa faixa aqui é destinada para um outro satélite, por isso que vocês veem um buraco na faixa de frequência. Essa aqui é a cobertura Brasil de banda KU, a cobertura de transmissão. Você vê que tem um ponto lá no meio do oceano que foi para atender as ilhas São Pedro e São Paulo, que a gente tem um projeto GESAC, você tem uma estaçãozinha lá que dá suporte à estação da Marinha. Então, nós temos um pontinho de cobertura lá específico para atender uma única estação. Tá? Isso aqui é a cobertura de RP, cobertura de descida.
temos uma cobertura em banda KU, no satélite Star 1 AC3, para a região andina. Então, você vê que em todos os países que contemplam os Andes ali, nós temos uma cobertura para atender os nossos clientes lá. Já estamos em negociação, finais de negociação, para começar a nossa primeira transmissão junto aos países andinos. E vocês reparem que essa cobertura, ela abrange aqui até a região sudeste, tá? Que é o principal mercado, e é onde também está concentrado lá o nosso centro de controles para poder nós fazermos a operação do satélite, a operação do satélite e das comunicações do satélite. Quais são os destaques que eu ofereço com o satélite Star 1 AC3? Ele tem a cobertura em banda C, que abrange toda a América do Sul, a cobertura em banda KU, específica para a região andina e Miami, é uma cobertura para toda a região do pré-sal. Isso é um ponto que, na construção do nosso satélite, a especificação dele, desde o início, já abrangia, já tínhamos a ideia que nós queríamos atender o pré-sal, né? Nós temos a maior potência de toda a frota de nosso satélite e a vida útil estimada para esse satélite é até 2028, né? Podendo se prolongar por mais um ano. Quais são os valores agregados que nós possuímos para o satélite Star 1 AC3? É o nosso suporte técnico de operações, tá? Nós temos um atendimento técnico disponível para todos os nossos clientes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em língua portuguesa. E o pessoal, os engenheiros e os técnicos responsáveis, eles monitoram continuamente todos os principais parâmetros das portadoras que trafegam no satélite. Com isso, você garante a disponibilidade dos enlaces e mantém os padrões de desempenhos que foram contratados e especificados pelos nossos clientes, tá? O pessoal também está apto a realizar qualquer pesquisa de anormalidade ou interferências detectadas no meio, ou nas portadoras de comunicação. Nós temos sistemas específicos que fazem o rastreamento de qualquer interferência em nossos satélites. E nós temos obtido um êxito de quase 100% de resolução de interferências no curto prazo. E a estação de Guaratiba lá também está apta a executar todos os testes de ativação de estações terrenas para qualquer satélite, tá? Não só os satélites da nossa frota. Nós, inclusive, já disponibilizamos a nossa infraestrutura para fazer alguns testes de satélites que não sejam nossos. Isso daqui são umas telas dos nossos sistemas de monitoração, onde nessa primeira tela aqui a gente consegue ver a nossa base de dados, que possui atualmente mais de 6 mil links, mais de 6 mil enlaces de portadores, tá? Com todas as características descritas, de frequência, banda, potência. Então, eu consigo fazer qualquer tipo de medição em cima desses parâmetros, tá? Então, a atualização constante dessa nossa base mitiga muitos problemas passíveis de interferências, tá? Essa daqui é uma descrição. Uma vez que eu monitoro um sinal qualquer, eu fico com o registro histórico dele durante um período de 15 dias. Então, eu pego um sinal, monitoro ele durante 15 dias, e esses 15 dias estão representados aqui nessa janela. Então, eu consigo identificar qualquer anomalia no sinal a partir desse gráfico. Você vê aqui que, em determinados períodos, eu tenho uma queda no sinal. Isso aqui, possivelmente, é atrelado à incidência de chuvas na região. Aqui um analisador de espectro remoto, que os nossos operadores eles compartilham o analisador de espectro com vários usuários, tá? Então, na verdade, ele não fica na frente do analisador de espectro, é feito tudo remotamente através de um computador. E aqui é o diagrama de radiação, que é um dos testes necessários à operação dos nossos satélites. Tá? Quais são os efeitos de vizinhanças que eu possuo
tendo um sinal no satélite Star One C3. Tá? O valor da posição orbital é diretamente ligado em função da relação entre a função dos clientes e as operadoras de TV. Tá? Então, eu tenho uns exemplos aqui que eu destaquei, que o satélite Star One C2, qual é o nosso maior valor que nós temos nesse satélite? Mais de 20 milhões de antenas apontadas para esse satélite. E a maioria deles são sinais analógicos, né, recebendo sinais analógicos. Nós temos portadores digitais também nesse satélite, mas a grande maioria são de sinais analógicos. Então, os principais canais de TVs estão associados a esse satélite. Tá? Então, é a nossa joia rara da nossa frota de satélites, porque atualmente nós não temos qualquer disponibilidade nesse satélite, dado a grande demanda que é requisitada. Entretanto, com o lançamento do Star One C3, nós associamos a fabricante de antena e estamos em testes avançados junto ao fabricante de antenas para o uso de refletores, de duplo refletores, tá? De antenas com duplos refletores. Por quê? Com isso é possível que você receba o sinal do Star One C2 e o sinal da Star One C3 usando uma única antena com duplo iluminador. O satélite B4 e o C1 possuem todos os redendes de TV a cabo, têm antenas apontadas para o satélite, onde eles recebem o sinal e distribuem para a sua rede. Tá? E o satélite Star One atende à regionalização da rede de algumas TVs. Então, todos esses pontos impactam diretamente na visibilidade do conteúdo das transmissões de TV. Bom, esses são os modelos de utilização do satélite para aplicação de televisão. Tá? Nós temos os modo permanente, que são os nossos contratos de médio e longo prazo, onde a gente imagina em torno de 3 a 5 anos. Nós temos os modos programados, que são os contratos de curta duração, que geralmente você abrange determinados eventos, Carnaval, a Copa das Confederações, Copa do Mundo, futuramente a Olimpíada. E nós temos também o modelo de serviço ocasional, né, que são os eventos de curtíssima duração, que podem ser flash jornalísticos ou eventos esportivos isolados, tipo um jogo de futebol. Bom, é isso que eu tinha que falar. Eu só gostaria de, antes de acabar, mostrar um videozinho para vocês aqui que eu acho que é bem interessante sobre o lançamento do nosso satélite.
esse processo aí, na verdade, demora alguns dias para que eles sejam executados, tá? Isso aí é um curta para poder ilustrar, na verdade, todas as fases do lançamento até o ponto de operação do satélite. Eu estou à disposição de todos vocês, sei que o tempo foi curto aqui e me coloco à disposição. Agradeço a atenção de todos. Ok. Obrigado, André. Desculpa pelo tempo curto aí também. Alguma pergunta para o André? Aqui, ó. Marcelo Praça, da Anatel. Só fazer uma pequena correção. Naquele footprint que mostrava aquelas ilhas oceânicas, na verdade você tinha falado São Pedro e São Paulo, mas é Martim Vaz e Trindade. Trindade. São Pedro e São Paulo é a nordeste do arquipélago de Fernando de Noronha, né? Está fora do footprint. Né? Me confundi, tem razão. Ali são os penedos os penedos não, as ilhas, né? Martim Vaz e Trindade, que a Marinha tem um posto lá avançado, né, no Oceano Atlântico. Exato. É justamente para poder delimitar lá a nossa... Porque você tem uma determinada distância para você dizer até onde que começa as áreas internacionais, águas internacionais, né? Então, ali, com aquela ocupação permanente daquela ilha, você consegue aumentar essa nossa distância. Exatamente. E os penedos, por exemplo, para quem não conhece, eles são umas ilhotas rochosas que cabem... Elas são menores que esse auditório aqui, né? São desabitadas completamente. Né? E já essas Trindade, Martim Vaz, tem... Na época da Embratel, eu cheguei aí a Trindade. Eu fui da Embratel, mas na época que ela era empresa pública, né? Antes de 78, se não me engano. Então, eu cheguei lá com a Marinha, né? Exato. Você pega um navio, 20 dias... administra aquilo ali. 20 dias de navio lá para poder chegar nas ilhas. Beleza, então. Ok, mas aqui o trás. E a banda KA? Por onde anda? A banda KA está em desenvolvimento e a nossa próxima geração de satélite, que está em fase final, nós já temos a RFP, né, que são as propostas dos fabricantes de satélites. A banda KA está dentro do nosso escopo no satélite Taruan D1. Tá? Então, estão em vias de assinatura do contrato de fabricação de satélite. A gente acredita aí que daqui a 2 anos e meio, 3 anos, a gente já esteja disponível o satélite. Ok. Obrigado, Malvão.